a vítima desse processo, mas também na minha história foi a primeira. Como que pode demonizar uma pessoa, porque ele é russo, e depois utilizar a mesma tática para começar a demonizar o país, a Rússia? O que passou comigo? Dentro de 10 anos, começou a passar com a Rússia, com sanções, com essas todas as histórias, o que passa, que nós queremos não sei o quê, que fazemos algo estranho, mas nunca eles tentavam mesmo imaginar algo mais próximo para a realidade. E agora nós sabemos que isso foi o plano preparar o conflito com a Rússia. E nós vemos agora que exatamente isso passa. Os últimos 3 anos já temos a guerra aberta contra a Rússia, onde aqueles todos os países, mais de 50, que tentam nos destruir e utilizam a Ucrânia somente como como se chama? Uma bolsa para quebrar a Rússia. Sim, aquela arma para quebrar a Rússia. Mas isso não passa. O ariete ali, né? Para romper a barreira. Caramba, Vitor. Então, assim, a gente tem que jogar toda a nossa pesquisa de hoje fora, porque tudo que a gente leu aqui para perguntar para você é falso. Você realmente, então, não negociou com Osama Bin Laden, você não fez negócio com a Al-Qaeda, você não negociou com o Talibã. Nunca? Nunca. Essa é também outra história. Quem que foi criar o Al-Qaeda? Foi os Estados Unidos. Sim. O CIA que criou essas coisas de terroristas. Quem que foi criar o Talibã? E agora, o Talibã havia $5 milhões, entendo, pagando para pessoa que vai me matar, porque depois que foi aquele incidente com um dos aviões que eu também utilizava, foi preso em Kandahar, e nós conseguimos organizar, quando esse avião conseguiu sair aí, as pilotas fugiram de Kandahar, e depois o Talibã disse que eu sou o inimigo número 1. Por isso, todas essas histórias, quando a gente vai compreender e saber a realidade, vai compreender que isso tudo, de novo, uma show que Estados Unidos tentavam vender para todo mundo. Tá, mas aí eu te pergunto, com o fim da Guerra Fria, a União Soviética detinha de um material bélico enorme, gigantesco, né? Tinha muitas armas. E a gente vê muitas armas que eram produzidas na União Soviética que foram espalhadas pelo mundo. Por exemplo, as famosas AK-47, né? Como que essas AK-47 elas saem da Rússia, da União Soviética, e vai para outros países do continente africano, outros países do Oriente Médio? Como que esse armamento é distribuído pelo mundo? Bom, primeiro, durante o tempo soviético, o governo conseguiu e também tentou ajudar os países do Pacto de Varsóvia de estabelecer a sua indústria de produção de armas. Por isso, muitos países, Polônia, Hungária, România, Bulgária, Iugoslávia, estavam a produzir AK-47 e vários outros armamentos sob a licença da Rússia. E por isso, praticamente 80% de AK-47 que está no mundo não foi feito em Rússia, foi feito em outros países, inclusivamente em China. Por isso, dizendo que a Rússia somente deixou e todo o armamento que havia saiu, não, isso não foi verdade. O governo russo, mesmo na mais difíceis período da sua história, em anos 90, nunca vendia aquele armamento sem controle. Sempre era uma monopólio do governo para venda desses armamentos. E tudo que foi vendido já tem uma lista, tem todos os países que oficialmente receberam aquelas armas,
e sempre pagavam grande atenção que esse armamento não vai acabar-se em mãos de terroristas, porque não esqueça que a Rússia, depois de 94, havia o conflito armado no nosso região de Chechênia. E essa região, porque aquelas terroristas muçulmanos foi, de novo, um projeto de CIA, de todas as inteligências que tentaram utilizar isso para destruir a Rússia. Era difícil, porque no momento quando a União Soviética não existia, praticamente tentavam destruir as forças armadas. Nesse momento era difícil de ter mesmo alguns regimentos capazes de fazer aquelas ações para estabelecer o controle sobre esse território. No Ocidente, as pessoas falam que, com o fim da Guerra Fria, tinha muita corrupção na União Soviética. E através dessa corrupção, muitas armas foram vendidas de forma ilegal. Então, isso não aconteceu. Todas as armas que saíram registradas e com destino correto. E rolou essa parada de corrupção aí? O que você pode falar disso? Mas também não, eu tenho que lembrar que a União Soviética foi dividida pelos 15 países diferentes. E a parte da Rússia havia a Ucrânia, que havia talvez o estoque de armamento provavelmente muito próximo para aquele do Rússia. E isso que foi vendido, mas também, dado que eu conheço, naquela época tentavam vender sobre o controle do Estado. O que passou mais tarde, não sei, mas dado que eu personalmente conheço aquilo que eu vi pelos próprios olhos, posso dizer que foi tudo organizado. Não havia alguma corrupção nesse sentido. Sim, havia anos muito difíceis quando havia problema com banditismo na Rússia, que havia outros problemas, tá? Que havia, mas dizer que era um sistema quando vendiam todo para fora, não, isso não foi verdade. Então quer dizer que na Ucrânia, se você acredita, pode haver indícios de corrupção e muitas armas você acredita que saiu da Ucrânia? Sim, claro. Quando a Ucrânia um dia, como se dizer, amanheceu de ser um país independente, o volume de sua economia era igual à França. O volume de forças armadas era também igual à França, mais a Alemanha combinado. E tudo isso foi completamente disseminado. Todas as empresas que produziam muitas armas eram na Ucrânia. Na União Soviética, a Ucrânia era mais avançada república, com potencial de produzir tudo, de motores para aviões, de armamentos diferentes, porque esse foi integrado. E nós nunca pensamos que vamos viver um dia quando a Ucrânia vai ser separada, porque nunca havia pessoas, não poderia mesmo imaginar como que isso será possível. Nossa, por então foi um desafio gigantesco para o Putin, então. Foi tirar São Paulo do Brasil. Industrializar de novo aí a Rússia. Com a separação, perdeu várias indústrias, então, pelo que você está falando. Bom, sim, claro que havia muitas indústrias em Rússia, conseguimos desenvolver isso todo, mas queria dizer que mesmo a população da Ucrânia em 1991 era cerca de 52 milhões de habitantes. Agora estão dizendo 27 milhões de habitantes. O que passou que um país mais rico da União Soviética agora talvez é mais pobre país da Europa. E isso é o resultado daquela política
de corrupção, política de tentar ser mais de europeus que europeus próprios, e aqui é política de tentar fazer a guerra contra os próprios irmãos na Rússia. Vitor, para a gente voltar lá na época que começa a nossa história aí, onde você fica famoso no mundo. Então, na verdade, o que você tinha era uma empresa de transportes. Aí na Rússia você sempre foi, então, um empresário. É isso que você é na Rússia. É assim que a Rússia, o povo russo, te vê, um empresário bem-sucedido. Depois que ele sai do exército, né? Que antes ele estava no exército. Você vira um empresário bem-sucedido. Existia, né, essa negociação de armas. Então, se era uma transportadora, quem negociava era diretamente com o governo russo? Essa liberação de armas? Quem fazia essa negociação? E onde você entrava? Estou, mais uma vez, repetindo. Eu só fazia o transporte. Aquela época na Rússia era a monopólio de uma companhia do Estado que sempre estava a vender os armamentos novos ou de segunda mão para o mundo. E era impossível de comprar algo do exército, era impossível comprar algum armamento no mercado em quantidades industriais ou aqueles armamentos que realmente estão necessários a outros países. E todas essas histórias, de novo, o que é o Hollywood está tentando mostrar que a Rússia naquela época era um país sem regras, sem lei, mas a realidade foi diferente. Aquela época rapidamente acabou, aquela durou talvez 4, 5 anos e finalmente todos estavam já compreendendo que temos que fazer algo muito mais diferente. Por isso conseguimos estabelecer aquela ordem própria. Sim. Ô Vitor, e no dia da sua prisão, pelo menos os Estados Unidos alegam, né, que eles gravaram a conversa, gravaram através de 2 gravadores diferentes, para não ter problema, e que na conversa eles falam que você afirma ali que essas armas é para matar americano, então tá tudo certo, né, matar estadunidense e tal, e foi nesse momento que eles foram e te prenderam. Esse dia, se você parar para pensar nesse dia, você consegue enxergar toda essa armação? Claro que passou muito tempo, eu pensei muito desse dia, mas finalmente cheguei à conclusão, se sim, esse passado, então eu deixei esse passado, sim. Foi um dia muito difícil, mas consegui passar pela essa toda a experiência e pensei que na vida temos que receber tudo que o Deus está nos mandando, positivo ou negativo, com a mesma gratidão, porque isso é toda a nossa vida. Por isso, para mim, eu não tenho alguns problemas, o que passou na minha vida, porque no meu coração, eu sei muito bem que eu não fiz nada mal, não queria matar aqueles americanos, não queria fazer mal para todos, e muito mais naquela conversa. É muito bem claro, se eu fui naquela época como se chama, o número 1 no mundo de venda das armas, como que foi o fato que eu cheguei para aquele encontro, sem sabendo o que custa? Se eles me perguntaram quanto que custa a Kalashnikov, eu disse, eu não sei. Quanto que custa outra coisa? Não sei. Quanto que custa outra coisa? Não sei. A única coisa que eu disse aí foi o preço de avião que eu queria vender para eles. E esse foi o pretexto. Por que eu cheguei para esse encontro? Este é bem documentado e bem claro daquela recordação dessa conversa que nós tivemos naquele dia. A reunião foi marcada para vender o avião. Porque claro, aqui eles falam que tipo, era para comprar mísseis e tal, né? O que é falado aqui no Ocidente, né? Então, a conversa inicial foi marcada para negociar uma aeronave. Porque eles tentavam amar-me mais de, talvez 3, 4 vezes, dizendo, sim, queremos comprar esses aviões.
por favor, queríamos ter um encontro, discutir tudo, assinar os papéis. E quando nós, ok, estou pronto, esses aviões estão aí, pagamos esse dinheiro, mandam os seus pessoas e recuperam. Não há problemas. Eles estão dizendo, queremos comprar as armas. Ok, claro, quais armas, ok? Então, foi o BIC aí, eu comecei a fazer essas notas, e eles perguntaram quanto custa isso. Eu disse, não sei. Como que foi que o agente que vende das armas mais grande do mundo não sabe o preço que ele vende? Pode me procurar algum o dealer que venda o carros que não sabe quanto que carro que ele vende custa. Impossível, né? Pô, e aí você fica preso durante 14 anos. E eu vejo hoje, nesse momento, que você é o maior defensor da sua inocência. Mas eu acredito que no período que você estava preso, eles tentaram fazer você confessar que você era o vendedor dessas armas, que você era o maior traficante do mundo. E eles tentaram, sei lá, tentaram te torturar na cadeia para você confessar esses crimes, para justificar todo esse empenho de dinheiro, todo esse gasto público, né? Eles tiveram praticamente 15 anos para fazer isso, mas passou nada, assim, não conseguiram nada, absolutamente. Mas eram torturas físicas ou torturas psicológicas? Dado que esse caso foi muito público, talvez eles não queriam fazer algo fisicamente. Claro que, especialmente durante o tribunal, havia muita pressão, porque eles meteram nas condições muito, muito difíceis, e aquela prisão de Nova York, MCC, que depois foi fechada exatamente para condições dessa prisão que foi completamente fora de qualquer o mínimo o nível humano. E talvez digamos, aquelas guardas que trabalhavam nessa prisão também eram muitos vícios, muitas zangados para razão ou outra, não sei porquê. Mas quando depois do tribunal me transferiram na outra prisão, estado de Illinois, já foi a coisa diferente. Conseguiu muito rapidamente estabelecer bons contatos com aquela pessoal do prisão, e nunca tive o conflito com trabalhadores do prisão. Sempre tratava com respeito, e eles também respeitaram a mim. E com os outros detentos também, você nunca teve nenhum problema? Dentro da penitenciária, ali dentro da cadeia, sua vida, lógico, né, mesmo restrita, não passou por risco, por dificuldade, por, sei lá, nenhuma coisa havia talvez alguns momentos, mas graças a Deus não havia nada disso. E tenho que dizer que do lado do pessoal daquela prisão nos Estados Unidos, tudo foi feito conforme suas regras, e nunca me havia problemas. Tudo que precisava dava. Talvez havia um acidente quando não havia assistência médica, mas quando a embaixada da Rússia interveniu, eles rapidamente tentaram ajudar e resolver aquela situação. Não posso dizer que havia algo mal, sempre tudo foi conforme aquelas regras, e a gente daquela prisão solamente fazia o seu trabalho profissional, e eu tenho respeito para essa gente. Sim. Você ficava em uma cela isolada? Bom, sim, era você tinha a parte contato maior desse encarceramento de tempo que eu passei nos Estados Unidos. Foi a célula para uma pessoa, mas manhã deixaram sair para aquela pequena grupo, porque nós tínhamos num bloco especial dentro da prisão, e só foram 40 pessoas, e foi muito controlado toda a comunicação, mas tínhamos
oportunidade de fazer umas classes, ler livros, mesmo eu consegui também compreender como que fazer pinturas, por isso não vou dizer nada mal, tudo foi corretamente conforme aquelas regras que existem no sistema do correção nos Estados Unidos. De onde você tirou forças para ficar 14 anos desse jeito, assim, vivendo num quadrado, com pouco sol? Bom, não sei, talvez a fé, talvez ter a nossa tradição em momentos difíceis, na nossa tradição russa, nós sempre estamos lembrar que toda a nossa história sempre era história de resistência, história de sobrevivência, e talvez para mim, como russo, não era possível de dizendo, eu vou pedir eles de me deixar, vou chorar. Não. Realmente, todas as manhãs eu comecei a rir e por isso tentei de trocar aquela situação. Realmente, naquela situação de estresse, naquela situação quando nós temos muito difíceis situações, o senso de o senso de, como se chama, de humor, de capacidade de rir, capacidade de fazer algumas, como se chama, jokes, não sei se... Umas piadas? As piadas com outras gente que aqui encarcerados também ajudou muito. Você acha que isso está no DNA do povo russo, Victor? Essa resistência, essa resiliência? Você acha que isso realmente está no DNA do povo russo? Porque toda a nossa história, mais de 1000 anos, é sempre história de resistência, de guerras, resistência de sobreviver, mesmo na minha família, como que nas famílias de muitas outras. Temos meus grão-avós que são heróis da Guerra Segunda Mundial. Todas as gerações sempre perderam praticamente todo com essas revoluções, guerras, reconstrução. Por isso, no sentido do caráter russo, temos aquele sentimento como que sobreviver, e quando a situação é mais difícil, mais fortes, mais forças nós temos, que a natureza, ou talvez a nossa sangue, está nos dizendo o que temos que fazer nessa situação difícil, para não deixar aí como o vítima, como que dizendo, pobre meu, o que eu vou fazer? Não. Sim, claro que vamos sempre orar e pedir o nosso Senhor de resolver a situação, pedir a saúde para a nossa liderança e para nossas famílias, mas de resto havia praticamente todos os dias fazer algo que tenha razão para ti. E por isso eu decidi, não vou aqui somente matar esse tempo, quero aproveitar esse tempo no mais senso que é possível. Por isso consegui ler mais de 5.000 livros em vários idiomas, fazer um pouco de esporte, fazer todas essas atividades. E talvez havia o sentimento que me falta algumas 2 horas por dia para acabar tudo o que eu queria, mesmo em prisão. Você tinha algum contato, sei lá, através de cartas com alguém? Chegava alguma notícia para você de alguma forma no tempo que você esteve preso? Sim, claro. Havia muita gente de todo mundo que me mandava muitas cartas e não consegui mesmo responder a todos. Claro que muita gente da Rússia que me mandou a cartas, e aquelas cartas eram também uma mensagem, e quando tu lia aquela carta sincera, quando eles estavam a te desejar para sobreviver a isso todo,
sempre me dava aquela força de compreender que eu não sou aí completamente abandonado. E também havia muita gente dos Estados Unidos que me escreveram uma carta com algumas deles. Até agora estamos em contato. E eles mandavam-me muitos livros, mandavam-me o que foi possível, jornais, por exemplo. Por isso, eu estou muito agradecido. Toda a gente que, durante esses todos 15 anos, tomavam o seu tempo, pegavam aquele interesse, daram o que passou na minha vida e mandaram me mensagens. Você era casado? Tinha filhos já? Sim, tenho uma filha, sim. E como é que foi viver esse tempo longe? Bom, claro que é difícil, depois de novo restabelecer a família, mas graças a Deus tudo passa bem e não posso dizer nada mal. Estou todos os dias, talvez, o homem mais feliz que havia antes. Ô, Vitor, você agradeceu o Putin pessoalmente?